egípcios e as 9 partes da alma humana. A alma egípcia é um conceito metafísico egípcio de alma-coração, o princípio de 7 almas que seria levado durante toda a vida. Para os antigos egípcios, a religião focava a imortalidade. Portanto, a vida futura era altamente desejável. Isso pressupõe a crença de que havia uma alma imortal que viveria após a morte do corpo físico, e essa alma, para nós, atualmente, é um conceito bastante complexo. Para os egípcios, a alma, seu ser, era composta de partes diversas. Não existia apenas a forma física, e sim, havia 8 partes imortais ou semidivinas, que sobreviviam à morte. Portanto, as 8 partes imortais mais o corpo completariam as 9 partes do ser humano. O significado exato de Ka, Ba, Ak, Seken e outras expressões não são ainda muito claras para nós. Os estudiosos partem do princípio de comparar a cultura egípcia antiga com a nossa, e assim, ficamos mais confusos porque as ideias são diferentes. Nas tumbas, o Livro dos Mortos, que na verdade tem o nome de Saída para a Luz do Dia, é uma coleção de textos que aborda toda a viagem do morto rumo à vida pós-morte. Através da leitura desses textos é possível tentar entender os conceitos dos antigos egípcios. O livro, na verdade, não era um livro, e sim uma coletânea de textos creditados ao deus Thoth, e seu objetivo era ajudar a alma do morto a enfrentar e vencer os obstáculos em um caminho muito difícil. Para chegar à mente, era preciso cruzar os 21 pilares, passar pelas 15 entradas, cruzar 7 salas para chegar ao saguão das 2 verdades, onde será pesado o seu coração. Frente a Osíris e aos 42 juízes vai ser pesado. Caso o julgamento fosse favorável ao morto, Horus o conduzia ao trono de Osíris, que indicava seu lugar no reino além da morte. Se o morto estivesse cheio de pecados, seria comido pelo Amurti, o devorador de mortos. Após ser devorado, a alma do julgado ficaria desfeita. Não se sabe ao certo para onde iria. A única coisa que se sabe é que o morto podia dizer então adeus, vida eterna. Iri, coração. A parte mais importante da alma egípcia era o Iri, JP, ou coração. O Iri, ou coração metafísico, era concebido como uma gota do coração da mãe para a criança durante a concepção. Achados arqueológicos retratam esta concepção com a imagem de uma pessoa que é encaminhada pela deusa Maat após a morte. O termo Ab, ou Iri, foi usado também pelos hebreus para denominar a divindade máxima da religião monoteísta, Deus. Segundo esta etimologia, Ab são as 2 primeiras letras do alfabeto hebraico e grego, respectivamente, A igual a Aleph, e Alfa, ou no hebraico pai, e B igual Bet Beta, ou no hebraico útero, ou casa, e é uma palavra feminina. A união destas compõe a própria palavra alfabeto ou a palavra, o verbo, segundo a Bíblia, o próprio Deus, ou ainda, dentro de uma concepção hebraica, pai e mãe, numa concepção egípcia, o coração da deusa. As partes da alma egípcia incluem Kat, a forma física, o corpo que pode se desintegrar após a morte, o revestimento externo dos mortais que pode ser preservado apenas pela mumificação. É a parte que possibilita a união entre a alma e a vida terrena. O Ka, o Ba e o Ak são às vezes traduzidos como duplo, a alma e o espírito, mas isso não explica tudo o que está implícito em seus conceitos. O corpo deveria sempre ser bem apresentável para Ka e Ba, já que este seria tão importante, representando o elo entre a vida e a morte. Ka, centelha de vida, era a energia vital do corpo que distinguia a vida da morte. No pós-vida, o Ka se une ao Ba. Imagine que o Deus Criador Knum, ao criar a pessoa, também criou seu Ka. O Ka então passa a seguir a pessoa como uma sombra ou um duplo, durante toda a sua vida, mas quando a pessoa morre, o Ka retorna para sua morada celeste. A preservação do corpo, as oferendas de comida, sejam reais ou apenas gravadas nas paredes da tumba, propiciavam energia ao Ka. Não que ele comesse, mas assim como as estátuas dos deuses, o Ka assimilava energia. Os egípcios acreditavam que os animais, plantas, água e as pedras, por exemplo, todos possuíam seu próprio Ka. O Ka humano até podia habitar uma planta, enquanto a pessoa a quem ele pertencia dormia. O Ka podia se manifestar como um fantasma para outras pessoas, tanto fazia se a pessoa a quem ele pertencia estivesse viva ou morta. Podia até apavorar as pessoas que por acaso tivessem feito algum mal para a pessoa a quem pertencia esse Ka. Por exemplo, se ao morrer,
a família dessa pessoa não tivesse feito as oferendas devidas, o Ka, faminto e sedento, os assombraria até que corrigissem seu erro. Na vida diária, ao dar comida e bebida para alguém, os antigos egípcios costumavam usar a frase para o seu Ka, para desejar energia vital do Ka. O Ba podia assumir a forma que desejasse. Em geral, ele se apresenta na forma de um pássaro com cabeça humana, que flutua em torno da tumba durante o dia, alimentando o falecido com água e comida. A função mais importante do Ba era tornar possível que o morto abandonasse a tumba para se reunir ao seu Ka, de modo que pudesse viver para sempre e se tornar um Ak, um ancestral. Seria um elemento da alma que tornava o ser único, sua singularidade, a individualidade humana. O conceito de Ba era mais ligado ao corpo físico e não como a alma ou espírito. Ak, Aku, Ku e Ku é o resultado da união do Ba e do Ka. É a parte imortal, o ser radiante que vive dentro do Saul. Significa o intelecto, os desejos e intenções do falecido. O Ak se transfigura na morte, e sobe aos céus para viver com os deuses entre as estrelas. Assume as características de um ser divino e se transforma em um ser imortal. Saul é o corpo espiritual, que após o julgamento de Osíris, caso o morto se saia bem nesse julgamento e seja digno, o Saul sobe aos céus saindo do corpo físico, se tornando um ser eterno. Sekin é a personificação incorpórea da alma ligada ao poder vital, à força vital do homem, que passa a viver entre as estrelas junto com o Ak após sua morte física. É capaz de controlar e comandar as circunstâncias externas, representando um aspecto de Ak com o poder de modificar e transformar as circunstâncias e o todo. O coração. Esta é a fonte do bem e do mal dentro de uma pessoa. É o caráter e o centro dos pensamentos, que pode abandonar o corpo de acordo com sua vontade, e viver junto com os deuses após a morte, ou ser engolida por Amut, assim tendo a morte final, quando os pratos da balança de Maat não se equilibram. O coração era a chave para a vida após a morte. A fé egípcia considerava o coração uma das partes mais importantes, se não a mais, para a alma após a morte. A crença antiga conta que o coração de uma pessoa era formado por uma gota de sangue de sua mãe, Ren, o nome verdadeiro. É a parte vital do homem em sua jornada através da vida e do pós-vida. Para compreender melhor, basta saber que o Deus Criador, em Mênfis, Ptah, criou o mundo dizendo o nome de todas as coisas. Um recém-nascido devia receber um nome imediatamente, senão estaria vivendo uma existência incompleta. As cerimônias de nomeação eram secretas, de modo que uma pessoa podia viver toda sua vida usando um apelido para que ninguém descobrisse seu nome verdadeiro. Destruir ou apagar o nome de uma pessoa podia certamente trazer a desgraça. Muitos sequer pronunciavam o nome verdadeiro de um deus. Usavam sinônimos em seu lugar, como Inepu, Anubis, era sempre chamado aquele que está de frente para a tenda divina, que significava a casa da mumificação. Desse modo o nome verdadeiro do deus ficava escondido e protegido. Os egípcios acreditavam que aquele cujo nome fosse falado, vivia. Que enquanto o nome de uma pessoa fosse lembrado, essa viveria para sempre. Assim sendo, fazer oferendas de dizer o nome de um falecido amado, significava que aquela pessoa vivia entre os iluminados. A única pessoa que podia destruir os poderes dos demônios, era aquela que soubesse seus nomes. Ao viajar através do mundo subterrâneo, se usava dizer, eu conheço você e sei seus nomes. Chute, a sombra, é algo que está a todo momento presente, e uma pessoa não poderia existir sem sua sombra. Em um país como o Egito, com o sol escaldante, é possível fazer uma analogia com a proteção e a bênção que é a sombra. Assim, a sombra era vista também como uma entidade que podia se separar do corpo, participar das oferendas funerárias e viajar com grande velocidade. Os campos de Yalu era o local onde o morto passaria sua pós-vida. Também poderia ser dito, entre as estrelas ou nas terras do oeste, enquanto o Kat descansa na tumba, pronto para ser reanimado pelo Ka. O Ba pode estar viajando no mundo subterrâneo com Ra, enquanto Ab está com os deuses. Ashut, sombra, pode estar com Banabaca, ou na tumba comendo as oferendas. Ao mesmo tempo, o Ak, Sekin e Saul podem estar felizes vivendo entre as estrelas, olhando para a terra lá embaixo.